Oportunidades, desafio para as mulheres e jovens no mercado de trabalho portuário e industrial. O nosso setor portuário e industrial está realmente oferecendo oportunidades para as mulheres e para os jovens nesse momento de retomada? Será que sim, será que não? Se você quer saber mais sobre isso, é só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais uma semana do Protagonismo Regional em Debate. Nessa semana o painel Porto, Cidade e Indústria, onde nós vamos falar de oportunidades, os desafios para as mulheres e jovens no mercado do porto e da indústria. Para falar de um tema tão relevante é que nós estamos recebendo no estúdio hoje com muita alegria a vereadora de São Paulo, Janaína Lima. Vereadora, muito obrigado pela sua visita aqui em Santos e no nosso estúdio. Um prazer estar aqui. Cumprimento você, aqui o João, com a Cris, é uma honra estar aqui com vocês. Vereadora Janaína, que é uma jovem vereadora, despontou aí com os movimentos Vem Pra Rua. Vamos contar um pouquinho da história dela, o que ela tem a dizer sobre essa questão complexa do porto e da oportunidade de trabalho para as mulheres, né, que estão ascendendo nesse mercado e para os jovens também. O João Vilela, um convidado também frequente nosso aqui, conhece muito do assunto. João, obrigado por mais uma vez estar conosco. Obrigado, Sérgio, estar com vocês aqui, a Cris, a Janaína, sei que vocês conhecem muito do assunto. E do vídeo também a nossa comentarista frequente, a Maria Cristina Gontijo, advogada, coordenadora do Centro de Excelência Portuária. Boa noite, Cris, como vai? Olá, Sérgio, boa noite a todos que estão nos assistindo e também, em particular, agradecer a presença e a possibilidade de estar nessa bancada com duas pessoas tão importantes como a vereadora Janaína Lima e também o João Vilela, que já é um amigo querido, que eu já o conheço pessoalmente. Eu quero começar aqui pedindo um comentário, até da Cris, que está no vídeo, Cris, para que você possa nos ajudar. Um primeiro questionamento. As mulheres, elas estão de alguma forma ocupando mais espaço no setor portuário, especialmente, né, que tem uma relação com a indústria, mas eu queria uma primeira análise sua para ajudar aqui nós que estamos no estúdio com os convidados a analisar esses desafios. Quais são as áreas que nós estamos enxergando que esse futuro vai oportunizar para o mercado de trabalho para as mulheres especificamente, e aquilo que os jovens podem olhar como o futuro, né, das atividades profissionais dentro desse setor, para a gente poder entender o que a gente está fazendo e o que nós precisamos fazer? Pois é, Sérgio, o Brasil, por muito tempo, ele foi visto, foi um país e ainda continua, digamos assim, um país que sempre trabalhou muito começou com uma colônia, manufatura, e sempre teve uma tradição muito grande em serviços até a vinda da indústria, até quando, na época do Império ainda, e na Primeira República, nós temos aí investimento nos primeiros modais de transporte, que são as ferrovias, que são os portos. Depois esses investimentos foram um pouco deixados de lado, houve uma certa ideia de aumentar a infraestrutura no país, mas isso não aconteceu. A indústria, ela desponta como algo muito importante, a industrialização. Em São Paulo, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria das confecções, dentre outros setores, o setor automobilístico, que veio para o Brasil nos anos 40, 50, as mulheres, elas conseguiram acessar não só a educação, mas também o mercado de trabalho, que hoje, tanto formal quanto informal, hoje as mulheres, elas são sim a grande força, até mesmo econômica, dentro de uma residência.
Queria que o teu comentário sobre o que a Cris falou até agora, João. Os portos não são simplesmente um lugar para você levar ou trazer os produtos. Tem toda uma questão de retroporto, de indústrias ligadas ao porto, aeroportos e portos interligados, ferrovias interligadas. A cadeia, né? A cadeia é muito maior do que se imagina. Quando a gente vai conhecer um porto de verdade, um porto que tem essa relação completa com a região, a gente começa a ver a diferença que é em relação ao Porto de Santos. As autoridades deixaram durante sempre, né? Agora parece estar tendo um plano de desenvolvimento do porto, que ainda não foi implantado, mas que há uma possibilidade, mas nunca houve um planejamento real de porto. Era sempre um lugar que trazia a carga ou levava a carga. Só isso não basta para um porto. O porto é muito mais. Então a geração de empregos do porto não está nessa ligação somente de levar ou trazer cargas. Não é só o berço de atracação. Não né? é só o berço de atracação, é justamente o contrário. Você tem indústrias, você vai na Coreia, você vai ver o tipo de portos na Coreia, estão ligados à indústria. Imagina a loucura que é você levar. Vou dar um exemplo daqui, de Santos, né? Nós temos em Sorocaba uma grande indústria de pás eólicas. O tamanho daqui, você tem que fechar as estradas, Castelo Branco, imigrantes, para trazer uma pá eólica. Eu conversei com o dono da empresa. Coincidentemente, ele é vizinho de uma empresa que meu irmão é diretor. Eu fui falar com ele e falei, por que você nunca levou para Santos? Ele falou, porque eu não tenho vantagem nenhuma de levar para Santos. Aqui em Sorocaba eu consigo ter a empresa sem dor de cabeça. Em Santos é tudo complicado, é tudo difícil, os impostos são altos, é tudo mais complicado. E ele prefere, imagina a loucura, trazer aquilo, no navio fica enorme o tamanho, imagina trazer, fechar estradas. Então esse é o problema, nós não temos uma retroindústria, um retroporto. E aí que gera emprego, muito emprego. Carros normalmente são fabricados junto ao porto. Para quem está ouvindo aqui, eu gosto de fazer tradução para quem está acompanhando. Essa expressão de retroporto é muito usada, mas o que é isso, né? O retro é o que está por trás da operação, né? Aquilo que completa a operação portuária. Você tem toda uma indústria por trás disso, por isso que chamam de retroporto, né? Que o João está explicando aqui para quem está acompanhando, e isso não foi olhado ao longo dos anos para que isso sim pudesse gerar esses empregos. Eu tentei fazer é bom falar isso, Sérgio, porque aí vamos falar, bom, mas não tem espaço. Tem espaço, tem como organizar. É organizando que você consegue fazer. Então nós temos uma área continental muito grande, tem uma grande área de preservação permanente, mas tem lugares que você pode fazer. Nós temos Cubatão, com áreas ainda em Cubatão, praticamente subutilizadas. Então nós temos lugares, tem Praia Grande, tem São Vicente, área continental de São Vicente. Basta querer fazer um sistema regional e poder, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, junto com os governos dos municípios, pensar em algo maior. Nós não temos centro de distribuição. Olha que loucura, um porto sem centro de distribuição, isso não existe. E as transportadoras estão saindo de Santos porque aumentaram muito o imposto. Então, acho que agora a gente pode passar a bola para a Janaína, para a vereadora, para dizer o seguinte: eu vi no teu currículo que você tem uma relação, um olhar sobre a chamada Revolução Industrial 4.0, a Revolução do Futuro. E essa é uma pauta muito discutida também, sobre a questão do porto industrial e toda a cadeia de tecnologia que pode estar envolvida, porque a gente importa muitos equipamentos. O que aconteceu agora com o canal de Suez, com a crise que não teve, com a questão de todos os componentes eletrônicos que vêm da Ásia para cá. Então, algumas pessoas, o João também tem defendido isso, essa questão da relação dos polos de tecnologia com a área de exportação. Eu queria saber se você andou estudando isso, olhando para essa questão, porque nós estamos falando do maior porto do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos. Você acha que isso tem alguma relação, tem potencial? Como é que você enxerga isso? E novamente, obrigado por ter vindo aqui. França, muito bom você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala da quarta revolução industrial, as pessoas não conseguem trazer ela, e ela chegou. A pandemia acelerou o processo da quarta revolução industrial, que nada mais é do que o aumento, né, da tecnologia, da robótica, o crescimento do tal dos novos skills que a sociedade tanto tem comentado, que as pessoas muitas vezes têm um currículo invejável, mas não tem emprego, mas não conseguem desenvolver o conteúdo que adquiriu. Então esses novos talentos, essas novas habilidades que esse mercado está exigindo, não é necessariamente a quantidade de conhecimento que você tem, mas é a profundidade que você tem em
exportar esse conhecimento, né? Em passar esse comunicar esse conhecimento que você adquiriu. Como que você tem um relacionamento, espírito de equipe, como que você desenvolve a sua habilidade de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. Então isso é uma coisa que tem se falado muito na quarta revolução industrial, além disso, alinhado a isso a tecnologia. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, daqui a pouquíssimo tempo, caixa, operador de caixa, Não vai ter. Não vai ter. Caminhoneiro, Não vai ter. Não vai ter. E tantas outras profissões que vão sumir. Mas as pessoas não vão sumir. Eu fiz um programa sobre o 5G aqui, nós estávamos falando disso, né? Como é que a gente vai estar, inclusive, fazendo essa parte de logística, usando a inteligência, né? A automação para isso. Então, não vai ter mais emprego? Onde a gente vai colocar essas mulheres e jovens? E eu acho que a Índia pode ser uma grande inspiração para o Brasil, que hoje ela exporta mão de obra. Então, a China, por exemplo, ela hoje domina um grande mercado de games. A Índia é uma das grandes exportadoras de codificadores. E assim, lá em São Paulo, até eu conheci algumas iniciativas que em 21 dias você consegue ensinar um jovem ou qualquer pessoa que queira a codificar. Inclusive no mandato a gente tem a semana do Code School. E isso a gente pega esses jovens, em uma semana ele faz uma grande imersão, depois a gente leva eles no Google, na Microsoft, e eles começam a ter uma interação maior com esse meio da tecnologia e os convidando a ser parte desse mundo. E aí quando a gente olha, né, fiquei aqui ouvindo vocês, porque a gente sabe, né, da importância do Porto de Santos para o Brasil. Então, realmente, aqui todos os dias chegam grandes cargas e as pessoas não conseguem, muitas vezes, entender a importância, né, até para as telecomunicações, porque quando a gente fica olhando, não, fibra ótica, 5G, e muitas pessoas não sabem que mais de 70% dos cabos estão em profundo, né? Então estão nas profundezas marítimas. Então é uma coisa que a gente precisa cada vez mais explorar. E eu vejo que o grande gargalo, né, ouvindo você, João, ouvi um pouquinho, né, a doutora Maria Cristina, né, a nossa querida Cris, a gente percebe o quanto é a dor aqui das pessoas, né, daqui da região, né, o sentimento regional, é porque que toda a cadeia de logística, todo esse processo que está por trás da operação do Porto de Santos não fica aqui em Santos e nas regiões para desenvolver, fomentar emprego e desenvolvimento. E eu acho que é isso o que faz quando hoje a gente demorou muito tempo na medicina para perceber que quando uma pessoa tem um problema do coração, não é só o coração que não está bem, a cabeça de repente não está bem, ou algum outro órgão não está bem. Então, a gente entender a cadeia. E muitas vezes os governantes, a gente hoje precisou ouvir uma nova geração de pessoas que pensam a política para entender que a política tem que ser uma visão mais macro. E muitas vezes as pessoas olham ali a operação do que é visível ali do Porto de Santos e acham que aquilo ali, chegando o navio, saindo o navio, o Porto cumpriu o seu papel na cidade. Isso não é nada. E isso não é nada perto do potencial. Quando a gente chega, por exemplo, em Buenos Aires, vê o que eles transformaram ali, o entorno do porto deles, você vê, poxa, por que isso não no Porto de Santos? Eu olho também as laterais das marginais de São Paulo, fico também imaginando o quanto de progresso poderia vir. Então, assim, pensar fora da caixa e ter a capacidade... E pensar a longo prazo também, né, Janela? Que infelizmente o pessoal só pensa na próxima eleição. Normalmente os governantes, eles olham, não, quando é a próxima eleição, o que eu vou fazer para a próxima eleição? E para por ali, né? Exatamente por isso que eu vou ver se a Cris, se eu consigo agora captar o áudio dela com melhor. Cris, vamos falar o seguinte, você está no Centro de Excelência Portuária, no CENEP, né? Eu vou te fazer uma provocação. Por que não pensar nisso, não só na qualificação, mas a gente começar a imaginar na pesquisa em logística, né? A gente tem isso, é uma área que se desenvolve permanentemente.
Se nós estamos do lado do maior complexo portuário do Hemisfério Sul, por que não pensar no Senep não só como um grande centro de formação, como você está à frente coordenando o Senep, mas começar a pensar também na área de pesquisa e desenvolvimento? Então, a Fundação Senep, Sérgio, para quem não conhece a fundação, é a única fundação pública do Brasil concebida ainda na antiga Lei dos Portos, sob a égide da antiga Lei dos Portos, que previa a criação de várias fundações centros de pesquisa voltados ao desenvolvimento das atividades portuárias em todos os estados da federação. Santos foi a única cidade que desenvolveu esse trabalho com a criação da Fundação Senep, que hoje é uma fundação municipal na sua essência, ela é da Prefeitura de Santos, que tem a participação da Autoridade Portuária de Santos também na sua criação, mas ela congrega inúmeros players acadêmicos, como as próprias universidades públicas e privadas. Então, nós temos professores que são vinculados a universidades públicas, como a USP, como a Unifesp, a FATEC é um grande parceiro do Senep, e também o SEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Privado do Estado de São Paulo, que possui aí várias universidades privadas aqui da Baixada, que tem um protagonismo também junto ao Senep. Então, a pesquisa acadêmica, ela vem sendo desenvolvida em paralelo por alguns professores que são da fundação, assim como os trabalhos de capacitação dos trabalhadores portuários e os cursos voltados à comunidade portuária. E o que temos visto e sentido bastante é o interesse de muitos jovens em procurar os cursos, alguns até mudando de área ou formados em outra área e tentando ingressar no mercado de trabalho portuário. É isso que nós temos sentido nos últimos anos, no pouco tempo que eu estou aqui, tanto como professora, como agora como coordenadora, mas é o que tanto coordenação quanto presidência vem sentido nos últimos tempos. Então, o Senep ele deixa de ter um papel não tão somente junto à capacitação do trabalhador portuário, seja ele avulso, seja ele vinculado, mas também um aumento de pedidos de cursos para a comunidade em geral, notadamente para os jovens, tanto homens quanto mulheres. A gente tem falado um pouco disso, eu conversei com alguns especialistas, do quanto nós poderíamos aproveitar investindo num museu de logística nacional. Nós estamos falando do berço da logística nacional aqui na nossa região, e quando eu falo do museu, ao mesmo tempo a gente está pensando no futuro, né? Então, o Centro de Pesquisa em Logística, nós estamos falando aqui de porto, hidrovia, ferrovia, rodovia, e aí aeroporto, temos do lado aqui a base aérea, que deve virar um aeroporto, e o futuro centro, o futuro complexo, o aeródromo lá do Andaraguá, do André Orsini. Então, é pensar a logística como ciência mesmo, e é essa provocação que eu estou fazendo, porque eu acho que o Senep está nas mãos de pessoas muito competentes, mas entender o que pode estar travando, de repente, a gente começar a olhar isso como ciência e para o desenvolvimento mesmo, né, e para geração de oportunidades. O que você acha, João? Eu vejo o grande entrave que nós temos no Brasil é essa questão de você não ter um planejamento a longo prazo, pessoas competentes nas áreas de governo. Vamos lembrar, agora começou a ter o Porto ser um pouco mais técnico, bem mais técnico, mas nós passamos durante muitas décadas sendo colocados cargos políticos, pessoas que não sabiam nem onde ficava Santos, propriamente dito. Mas quem dominava era o Vampirão que dominava o Não só ele, Porto, mas teve vários que dominaram aqui. A gente sabe como é que funciona, né? Quem é daqui da região... É uma brincadeirinha com o ex-presidente. Sabe que os cargos eram colocados politicamente e pessoas que nem conheciam o sistema de portuário. Então, isso não funciona. A gente sabe que Porto é uma indústria. E como indústria, como a gente falou do retroporto, que é uma indústria ligada ao porto, ou seja, tem relação com o porto, mas não é porto. Então, mas está na cadeia de produção. Está na cadeia de produção e é onde você gera muito emprego. É o que a gente falou agora, daqui a pouco não vai ter uma série de áreas, já não vão ter. Antigamente, vamos lembrar uma expressão, até para descontrair, a expressão que o Brasil inteiro conhece, puxa-saco. De onde vem essa expressão puxa-saco? Vem do Porto de Santos, porque os trabalhadores levavam o saco de café na cabeça.
quando estava o patrão, quando estava o encarregado perto, ele colocava vários sacos. Tem várias fotos mostrando isso, com 5, 6, às vezes 8 sacas de café, que são pesadíssimas, na cabeça para levar até o navio. Eram trapiches e às vezes até depois do porto montado já, também levava na cabeça. Isso é impossível hoje. Então a expressão puxa-saco, quando o patrão não estava, ele levava um quanto muito. Quando o patrão estava vendo, ele colocava vários sacos na cabeça. Por isso é puxa-saco, era o puxador de saco que fazia isso. E as pessoas entendem até de outra forma. Mas só para a gente ter uma ideia da história do porto. A história do Porto de Santos, ela é muito interessante, com a família Guinle, antes os trapiches, depois o porto modernizado. E tudo isso aí precisa de pessoas que entendam como funciona o porto. E como é que você possa fomentar para ter mais empregos para o porto. Porque isso vai acontecer, não adianta, eu quero que mantenha certos empregos. Não tem essa opção. Isso vai se alterando, vão criando novos empregos, mas tudo normalmente capacitação, cabeça. E aí nós estamos desperdiçando pessoas fantásticas, porque nós não temos um sistema interligado. Nós temos uma dificuldade para montar. Você falou agora do Complexo Andaraguá. Ele não consegue licença, já conseguiu licença, perde licença, consegue licença. Ele teve uma licença prévia que foi cassada, né? Sim. E aí nós estamos com um complexo logístico aí que poderia gerar 5 mil empregos. São 17 mil empregos. 17 mil empregos. Quer dizer, travado. Então, são coisas... E ele está ligado à cadeia, né? A cadeia portuária que nós falamos agora. É justamente os centros de distribuição que são ligados ao porto e o aeroporto ligado ao porto. Então, são coisas que a gente não consegue entender como que a coisa fica tão travada aqui na Baixada. Então, falta um olhar técnico, um planejamento de longo prazo que não se tem. Então, a impressão que dá é que o porto virou um trambolho que atrapalha a cidade. É o contrário, é onde faz a cidade crescer. Santos sem o porto seria uma cidade de litoral tipo Itanhaém, Mongaguá ou mesmo Bertioga. Seria uma cidade sem relevância de potencial. O porto é que trouxe essa relevância toda. Mas você falou até de museu. Nós não conseguimos restaurar a hospedaria dos imigrantes, Sérgio. São coisas básicas para você ter uma indústria portuária. O país que não tem memória, ele não tem futuro, né? Não tem futuro. O que a gente percebe às vezes que o Estado mais atrapalha do que traz soluções, né? E isso é lamentável, porque o Estado deveria ser um grande mediador, né? Um grande facilitador do processo para que a população, por isso que esse programa é protagonismo regional e protagonismo cidadão, é o canal, porque aqui a gente defende que quem gera riqueza, quem cria o desenvolvimento é o indivíduo, é ele que promove o desenvolvimento. O Estado deveria ser o facilitador. E às vezes ele é o dificultador, né? Cria tantas barreiras, tantos entraves que o cara fica ali e não sai do lugar. O que você acha? O Estado bom é aquele que o cidadão não lembra que ele existe. Ótimo. Boa definição. Igual o juiz, né? Quando ele não aparece, esse juiz foi bom. Exatamente. Então, hoje, o Estado, ele atrapalha, ele trabalha contra a sociedade. E o que a gente precisa é virar esse jogo, fazer com que o Estado trabalhe... Seja coadjuvante. Assim, na verdade, se o Estado não atrapalhar, muito ele faz. Eu acho que essa é o mindset que a gente tem que trazer para o governo, né? Essa é a mentalidade. Quando eu cheguei vereadora na Câmara, eram 100 dias para empreender. Então, a gente estabeleceu um grande movimento e hoje, em 3 dias, você consegue ter um CNPJ de baixo risco na cidade. A gente também criou o projeto de desjudicialização, porque hoje você entra com esses processos intermináveis. Você tem uma dívida, tanto você devendo para a prefeitura, que não é comum, né? A gente já respira devendo para o Estado. Daqui a pouco até o ar vai ser tributado, não é verdade? Já viu? Já o oxigênio é tributado. É verdade, o oxigênio já é tributado. Então, inclusive lá na Câmara, a gente está mudando a planta genérica de valores e a gente tinha a ilusão de que não haveria aumento, mas sim, sempre a carga tributária vem crescendo e quando, né, não se tem aí a possibilidade de criação de novas taxas, tributos e tudo mais. Então, com isso, o que você entende, né, no processo da desjudicialização? A gente quis fazer com que o Estado desse a oportunidade de negociar diretamente com o cidadão. Porque não adianta a prefeitura virar e falar assim, olha, você deve 300 mil reais e aqui o nosso meio de pagamento tradicional é em 10 vezes. Mas você não tem
30 mil reais para desembolsar. Então, por que não a prefeitura senta, dialoga e tenta ajudar esse empreendedor a se reerguer, principalmente depois desse pós-Covid? A gente estabeleceu critérios para uma Câmara negocial, trazendo segurança jurídica para os investidores. Só para ilustrar esse teu exemplo, Janaína, eu tenho um amigo que ele tinha um pequeno negócio e tal, ele tinha uma dívida tributária. Isso foi antes da pandemia. Quando ele voltou a faturar, ele estava parado. Entrou, acho que 5 mil reais na conta dele. A prefeitura pegou o dinheiro todo dele, que tinha um mandato judicial de captura do recurso, né? E aí ele faliu. E aí a dívida dele, que era mais de 50 mil, morreu. Porque os 5 que ele tinha para sobreviver, para tentar retomar e negociar a dívida, foi confiscado, né? Então você vê, porque é o tipo de coisa que... É o Estado ineficiente, que se é o torna, que trabalho joga contra. Então ele perdeu toda a capacidade de recuperar a dívida que ele tinha, do próprio Estado, fora os empregos que ele deixou de gerar porque o cara fechou, ele morreu. Isso é o Estado ineficiente, que não enxerga o longo prazo, porque você fica pensando naquela dívida e não apostar naquele empreendedor, no que ele pode se transformar. Então, o que é o grande papel do Estado? É olhar para aquele empreendedor, qualificar, desburocratizar, facilitar. O empreendedor, ele tem que pensar, ele tem que ter tempo para pensar na prestação de serviço ou na geração de valor que ele entrega para a sociedade. Mas muitas vezes ele é advogado, ele é contador, ele é o office boy, então, o despachante, tudo menos ele consegue se dedicar para pensar como o negócio dele vai crescer, como ele vai criar mais um novo produto. Então, eu acho que é essa inversão que a gente precisa trazer para a nossa sociedade, mas isso é uma coisa devagar, que precisaria ser muito acelerada, mas infelizmente a gente não vê o Estado caminhando isso, mas eu fico feliz que cada vez mais os cidadãos estão sendo conscientes de quanto esse Estado pesado, grande, ele mais atrapalha do que ajuda. Isso já é um grande caminho para a gente virar esse jogo. Eu queria voltar para a Cris agora falando da questão dos tributos. A gente falou agora de impostos, né, Cris? Existe essa crítica de que os recursos gerados eles não são revertidos para a região. Nós falávamos agora há pouco do Senep, falávamos agora há pouco do Centro de Pesquisa em Logística, quanto isso pode gerar de oportunidade para desenvolvimento. Qual é a tua leitura a respeito dessas críticas? Até aproveitando tanto a fala do João quanto a fala da vereadora Janaína, a questão é o seguinte: o porto ele é uma área da União, isso está na nossa Constituição Federal, né? Os portos devem ser explorados pela União, são bens da União, os portos, aeroportos, enfim, é um bem da União. Então, o porto, não obstante ele esteja na cidade, né, ele é uma área, juridicamente falando, ele é uma área da União. Esse é o primeiro ponto, e a leitura, o grande problema, inclusive, de se investir ou de trazer mais recursos, esse é o primeiro ponto. Primeiro, o diálogo entre o poder público federal e o poder público municipal, que muitas vezes não é o melhor diálogo. Esse diálogo ele tem que melhorar em prol tanto do porto, a produtividade do porto, quanto também das populações portuárias. Tá? Há, por exemplo, projetos que vêm sendo elaborados e encaminhados, inclusive hoje no Congresso nós temos um projeto de lei que justamente briga pela outorga de parte dos contratos de arrendamento, enfim, das autorizações, a outorga de 25% dos recursos para os municípios portuários. E por que isso? Para justamente que isso melhore a relação porto-cidade. O João falou muito bem que a cidade tem que abraçar o porto, mas a cidade ela também não pode deixar de ser ouvida nas tomadas de decisão relacionadas ao porto. Então, nós temos sim um grande complexo de atividades que podem beneficiar as cidades portuárias, mas o município, as pessoas que estão vivendo no porto, também precisam ser ouvidas e os municípios precisam receber essa contrapartida. A contrapartida, por exemplo, do barulho
né, a contrapartida da poluição. Nós tivemos um embate jurídico que chegou aí para o STF, que foi o caso, por exemplo, foi uma DPF que ocorreu justamente por conta de uma lei municipal que proibia a circulação de caminhões com granéis sólidos, soja, milho. Por quê? Porque esses caminhões, eles emitem, tanto os terminais quanto os caminhões, eles emitem microparticulados, né? Assim como, por exemplo, o próprio OX ou o próprio NOx dos combustíveis fósseis dos navios, que prejudicam a saúde das populações das cidades portuárias. A partir dessa lei municipal, houve uma decisão do STF favorável à União, mas isso foi um case que virou a chave também na relação do porto com a cidade. Por quê? Porque os terminais, tanto o Poder Público Federal quanto o município tiveram que conversar para buscar medidas mitigadoras, ou seja, medidas que melhorassem as condições ambientais para quem mora perto de um terminal portuário. É muito diferente, por exemplo, quem está no Porto de Itaqui, no Maranhão, que está muito longe da cidade. Ou um terminal portuário no Porto de Santos, ele está a 500 metros de uma área residencial. Então, e é necessário realmente que parte da tributação vá para as cidades portuárias, para que se invista em políticas de saúde, em políticas viárias, de melhoria das vias públicas, a melhoria do turismo, como a vereadora muito bem colocou. O Puerto Madeiro só foi possível com a união, né, da província, com a união também com a participação, né, efetiva das populações locais, assim como no mundo inteiro. Então, não existe, não dá para se falar em integração porto-cidade, em melhoria das condições do município de Santos ou de qualquer município portuário, sem que haja esse diálogo ou, ao menos, a destinação de recursos, que os projetos estejam em comunicação, estejam andando no mesmo passo, como o próprio PDZ, o planejamento, né, o PDZ. Ele visa trazer o planejamento, o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Ele tem que estar em andamento, ele tem que estar em comunicação com o próprio plano diretor do município, com o zoneamento do município. O que é zona portuária, o que é zona retroportuária, o que é zona industrial, o que é zona residencial, tudo isso tem que existir um diálogo. E muitas vezes, por questões políticas e não visando a melhoria da população, esse diálogo não ocorre. E digo mais, Sérgio, precisamos de mais políticos que tenham essa visão de que o Porto, ele não é só de Santos, ele é do Brasil, ele é do Estado, e ele gera empregos direta e indiretamente para muitas pessoas, não só na região metropolitana da Baixada, mas também na capital, porque hoje muitas agências, muitos escritórios de armadores, de agências de navios, trabalhadores, todos eles saem da região metropolitana de São Paulo para trabalhar também na região metropolitana de Santos. E fora isso, a própria indústria do petróleo e gás. Muitas pessoas que trabalham na área do petróleo e gás saem de São Paulo para embarcar, tanto aqui em Itanhaém, no único aeroporto que a gente tem aqui funcionando no momento, ou também na cidade de Santos. João, eu queria, você que conhece muito a cultura chinesa, a gente tem falado muito aqui sobre a questão da soberania nacional, dos riscos que a gente está correndo, de não pensar nas próximas décadas, até observando todas as movimentações dos chineses, né? Então, eles estrategicamente se colocaram em algumas rotas para garantir, inclusive, a soberania alimentar deles. Nós temos uma grande produção agrícola no país. Para quem está acompanhando a relação disso, é porque nós estamos falando de oportunidades, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade surge se você faz hoje, você colhe o que você plantou ontem, né? Então, se aqui passa a maior parte de produção, de exportação e importação, a gente está olhando para isso, né? A gente está olhando para esses riscos de termos aí produção comprometida, próprio abastecimento interno, questão de cadeia de logística comprometida. Qual é o teu olhar sobre esses riscos? Olha, eu conheci, tive até ontem com uma pessoa importante, que é as pessoas que entendem muito de China, tive ontem conversando com ela, mas eu conheci os portos de Shenzhen, o porto de Hong Kong, que é fantástico, aliás, é um porto que tem que ser referência para Santos,
Xangai, que é um porto antigo e também é uma referência importante. Porto de Ningbo também é um porto que é ligado à parte de aeronaves e à parte de logística muito forte. Então você vai conhecendo e vai entendendo o que eles planejam a longo prazo. Mas tem uma ideia, a Janaína colocou muito bem em relação à Revolução 4.0. Nosso centro de Santos não tem internet. Sabe o que é internet? Impossível uma empresa trabalhar sem estar conectada à internet. A internet é falha no centro de Santos. Tem que ter segura e nós ser não estável, temos o mínimo ainda. Então as empresas estão saindo do centro de Santos e vindo para cá, para a área do Gonzaga, para a área da Pão da Praia, para a área da Aparecida, bairros que sempre foram residenciais, ligados à praia. Elas estão saindo de lá por vários motivos, mas estão saindo do Porto de Santos, do lado do Porto, porque não tem internet. Isso é uma coisa absurda. Se pensar hoje, Revolução 4.0 sem internet não existe. Não existe. Sem fibra ótica não existe. E não temos isso em Santos por uma falha gravíssima da política regional. Quando a gente fala, o Porto é federal, e a Maria Cristina está certíssima, quem tem que fomentar isso somos nós aqui. Não espere que o Estado, que o governo federal vá olhar, que ele vai olhar o Brasil inteiro. Então nós é que temos que estar sempre... Quem não chora não mama, né? Quem não chora não mama, claro. Mas a parte da cidade tem que estar estruturada. Eu não consigo entender da onde que tiram de fazer o terminal de navios, de passageiro, é no pior lugar possível. Podia ser na ponta da praia onde está Grãos, que não deveria estar ali nunca, e poderia estar no centro da cidade de Nova Longo, que é um lugar próprio para isso. E está ali do 1 ao 8 abandonado, mas é abandonado completamente. Algo que você não pode permitir numa cidade. Então, se a prefeitura e os seus gestores não forem em cima e tiver atuante, falar, olha, daqui para frente, juntar com o Ministério Público, falar, olha, não é possível abandonar uma área como essa. Às vezes a gente pensa em certos aspectos da Constituição, por exemplo, a função social da propriedade, muita gente interpreta como uma área até socialista, e não é. É que aquilo tem a função, tem a uso. Nós estamos perdendo lugares em Santos com um potencial incrível. O centro de Santos é o maior case do que não fazer com o centro de uma cidade. Porque tudo que fizeram deu errado. Investiram bilhões de dinheiro e continua dando errado. Então, se a gente não colocar pessoas certas, nas áreas certas, pensando da forma de futuro, imagina, Janaína, não ter internet hoje é algo que você vai trazer a empresa com isso? Nunca. Nunca. Não é interessante, não gera atração de investimentos. Acho que o que você trouxe, João, conecta muito bem a importância da tecnologia com a educação. Sim. Então, trazendo aqui a minha primeira fala, né, que eu estava falando dos soft skills, que são essas novas habilidades que o mercado fala, e que as escolas continuam ainda naquela coisa matemática, português, geografia. O giz e a lousa. O giz e a lousa, porque há 200 anos, né, a sala de aula da minha tataravó é a mesma. O mesmo formato. O mesmo formato da que Ou eu até aprendi, pior. que o meu filho Ou até está pior, estudando. muitas vezes sem o mesmo empenho que tinha na nossa Sim. bisavó lá estudando na sala Sim. de aula, né? Mas o importante é a gente entender que o grande problema de todas as áreas e do drama que o Brasil vive é que a gente, na escola, muitas vezes, fomenta esses conteúdos tradicionais e a gente não ensina. Por exemplo, o nosso jovem, a criança que está lá sentada na carteira, a pensar. Isso. Eu acho que o grande desafio é a gente... Porque a pessoa senta e ela vai dentro de uma lógica do que ela acredita como certo e não consegue olhar um pouquinho mais. Então, como que você vai gerar qualquer... Não é uma coisa assim meio que o óbvio, mas a gente está numa sociedade em que o óbvio precisa ser dito. Exatamente. E sem internet não existe geração, né, e crescimento tecnológico, investimento nessa hora. É um insumo básico hoje, né? É um né? insumo básico. E vocês acreditam, eu estou há 5 anos como vereadora de São Paulo e a gente não conseguiu aprovar a lei das antenas ainda. O 5G ainda não está regulamentado em São Paulo. Uma super insegurança jurídica para as empresas de tecnologia e que viram assim, sentam e conversam assim, eu não posso investir em São Paulo, eu não tenho segurança para isso. Uma das principais cidades do mundo, é inconcebível isso. E aí você vê isso se reproduzindo de modos diferentes em todas as grandes cidades do Brasil. Então, aqui acontece muito isso. Aqui a gente já está planejando botar até a pessoa, a realidade virtual aqui no estúdio, né? Nós estamos com um monte de ideia para o 5G no ano que vem.
Cris, estamos chegando no final aí, eu queria... É uma pena, porque é um assunto tão rico, né? Eu queria a tua última participação, colocando o que você está enxergando para o futuro, né? E o que você espera para o ano que vem, quando a gente começa a fazer o debate eleitoral, o que você gostaria de ver na mesa do debate eleitoral, já que nós temos dois políticos do Novo. O João foi candidato a prefeito pelo Novo, a Janaína, vereadora em São Paulo pelo Novo, parece que está aí pleiteando uma cadeira no Senado. Aproveita para fazer seu pleito. Olha, Sérgio, poxa, é uma pena, né? Tão pouco tempo para falar de uma temática que rende aí 2, 3, 4, muito mais tempo de discussão. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença, agradecer muito a atenção da vereadora Janaína Lima, se candidatar ao Senado. Torço muito pela candidatura, porque precisamos de mais mulheres na política, mas não mulheres só por ser mulher. Mulheres que tenham um discurso alinhado com a realidade, que tenham realmente um trabalho comprometido com a sociedade. E também gostaria de agradecer ao João e desejar, né, boa sorte numa eventual nova candidatura. O que precisamos, de fato, é olhar para o Brasil não como um país somente exportador de manufatura, mas como o país do futuro, o país da infraestrutura. Veja, a China, de 2008 para 2020, conseguiu quantos milhares de quilômetros de malha ferroviária, que é a malha ferroviária hoje, é a sustentabilidade, é menos emissão. Nós estamos aí numa corrida do ouro para a descarbonização dos países, para práticas mais sustentáveis, e o Brasil ele tem tudo para ser o país do futuro, o país da sustentabilidade, o país com maior bioma, com os biomas mais preservados do mundo, e o país da tecnologia, do desenvolvimento das matrizes energéticas limpas. Então, o Brasil tem muito para crescer. E o porto, ele é infraestrutura. E os nossos portos estão vendo também que precisam ser mais sustentáveis. Então, o meu pleito é que continuem acreditando que o Brasil pode ser o país da infraestrutura, das infraestruturas sustentáveis, e que precisamos muito avançar nessa pauta. Isso também é ligado ao agro, e falando aqui um pouco mais da minha realidade, que é o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, que o Porto de Santos ele possa ser abraçado não só pela cidade, mas que ele possa ter um olhar especial por parte dos governantes que estão lá em Brasília, para que continue a crescer com sustentabilidade e para que as nossas populações tenham geração de emprego, até porque isso é um critério que conta muito no quesito sustentabilidade. A sustentabilidade não só ambiental, ela é social. Não adianta termos floresta em pé quando as pessoas passam fome. É claro que tudo isso tem que ser pesado. Não adianta termos uma pessoa que mora numa comunidade, ela precisa se deslocar 2, 3 horas até o trabalho. Ela pode ter economia no bairro dela, na cidade dela, e nós gostaríamos muito que os jovens da região da Baixada Santista tenham acesso a uma oportunidade de emprego digno perto da sua casa. Maravilha. Aproveita para as suas considerações finais e fala aí o que o Novo está discutindo dentro desse contexto todo que a Cris falou. É fundamental a gente ter menos Estado, a própria Janaína sabe muito mais, e mais cidadão. Esse é um ponto importante, que o Estado não atrapalhe o desenvolvimento. Nós temos muita coisa para ser feita no Brasil, mas muita coisa, mas precisamos ter mais cabeças pensantes, porque quando fica só no jogo de poder, a coisa não anda. Aliás, desanda. Nós temos isso aí, 500 anos de história para provar que não deu certo fazer o que nós estamos fazendo. Esse populismo que nós fizemos, os outros países também fazem, muitos deles. A Argentina é o maior exemplo, chegou nos países mais ricos do mundo e hoje está numa situação completamente calamitosa. Desde os anos 50 ela começou a decair. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, pelo populismo, por formas erradas de fazer política. Então, a gente tem que ter uma visão muito mais inteligente, muito mais com planejamento muito mais bem feito. A Maria Cristina colocou muito bem essa questão de que o país tem um potencial enorme, mas não precisamos ficar baseando na agricultura somente. Não, a agricultura é importante, sim, mas amanhã a China fala, olha, eu quero que seja na África Oriental, que é mais perto deles,
eles conseguem fazer grandes compras diárias ali, até comprar países se eles quiserem. Então nós temos que tomar cuidado que a tecnologia que é a grande sacada da coisa. Eu estava ouvindo um programa, um podcast, foi até meu filho que mandou, que o meu filho, eu já fui ajudando ele a ver essa visão mais liberal de mercado, né? Com 15 anos ele já manda essas coisas para mim. E é a participação do fundador do iFood. E ele fez um comentário que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou, o Brasil é um dos poucos países do mundo, comparando a países mais ricos, que tem PROCON. Isso tem aqui porque nós temos uma cultura de não incentivar a concorrência, né? Então os serviços eram muito ruins. Então, o monopólio dos serviços de produtos, as barreiras de entrada, você tem que criar um órgão do Estado poder dizer se o serviço é bom. Você tem um monte de oferta e concorrência. Você não precisa com isso. Se você não prestar um bom serviço, você vai falir, você vai sair do mercado, ninguém te quer. E ele, uma vez, a gente trocou de operadora celular, e ele fez esse comentário. A gente saiu de uma loja, me atenderam mal, saí, falei, não quero mais vocês, fui na loja do lado e contratei outro. Ele falou, pai, viva a concorrência. Mas então essa geração está me incentivando para que venha entendendo que nós precisamos abrir espaço para quem quer entregar o melhor para o cliente, para o cidadão e para crescer, né? Então acho que é um pouco disso. Tá aí a bola, o que o Novo... Está aqui 2 políticos do Novo está propondo para garantir a soberania nacional e ao mesmo tempo indicar os caminhos do desenvolvimento. Bom, primeiro uma honra estar aqui com o João. O João representa, como ninguém aqui na Baixada Santista, esses valores e princípios que o Novo defende. E que basicamente é tudo que vocês falaram aqui, né? Como é que a gente consegue fazer o cidadão ser o protagonista da sua vida, né? Hoje, o que a gente percebe é um Estado que quer criar uma série de políticas para dizer o que cada um de nós devemos ser. E não fazer... É o ensimesmado Estado, né? E não buscar dar condições para que as pessoas sejam donas das suas histórias, né? Então, eu, por exemplo, nasci e cresci na periferia do Capão Redondo. E muitas pessoas, né, chegavam e diziam, olha, eu acho que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E eu falei, não, eu não quero nada disso. Eu quero estudar, eu quero ser advogada e eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha realidade. Então eu fiquei muito feliz de ter sido a primeira pessoa na minha família a ter conseguido ter nível superior e ter mudado uma visão geracional dentro da minha família. E hoje está podendo levar uma visão e muitas vezes uma inspiração para a minha comunidade de que as pessoas podem sim escrever, ser donas das suas histórias. Então eu acho que o que a gente trouxe aqui são exemplos na prática, que por meio de política pública, como é que um governante, uma canetada que parece, olha, aquela decisão do prefeito, não, eu acho que ele dormiu mal, acordou mal, ou aquela decisão equivocada economicamente, que muitas vezes nós não compreendemos as consequências. E está aí, né, uma omissão de desenvolvimento e de planejamento de longo prazo do Porto de Santos, que é algo reconhecido no mundo todo a sua importância, e uma omissão, quantos empregos, né, deixaram de ser gerados, quanto desenvolvimento para a cidade, e é o que a Cristina trouxe muito bem. A Cris, ela trouxe um ponto de vista de que o quanto já São Paulo e o Brasil é referência em questão de alinhar a economia com o ambiental. Então, assim, porque quando você fala, né, do direito ambiental, quando você vai falar do meio ambiente, as pessoas acham que isso não está ligado ao desenvolvimento econômico. E é muito ao contrário, você pode... Tá aí a nossa agricultura, que é exemplo. O aproveitamento por meio da tecnologia que os agropecuários, a agricultura desenvolve, é referência para os outros mundos. E muitas vezes a gente só escuta nos jornais, nas capas de revista, o lado negativo. Sim. Então nós já estamos exportando uma nova mentalidade. O que precisa é o brasileiro se apropriar disso e a gente fazer, como a exemplo aqui do Que Santos, esse grande debate que a gente promoveu aqui na data de hoje, que a gente possa fazer com que esse debate em diferentes temas consiga alcançar outras regiões do nosso estado e do nosso país. Eu estou inscrita no processo seletivo do Partido Novo no Senado, exatamente para criar essa cultura regional. A gente não comporta mais essa visão de que você tem uma mesma política, uma mesma visão, e você quer replicar essa mesma visão para todas as cidades, as 645 cidades do nosso estado.
Cada região, ela tem um potencial, tem uma vocação e isso precisa ser respeitado na atuação dos governantes eleitos. É o que nós fazemos aqui no Protagonismo Regional. Essa descentralização do poder é fundamental, né? Eu quero deixar o convite aqui, vereadora, para que a gente possa falar sobre, inclusive, sobre o crédito de carbono, que está o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris. O Brasil, ele é credor, né? Desses recursos. Nós temos muito, acho que, a ensinar para a humanidade, porque, apesar de todas as críticas, ainda somos o país que mais preserva. Temos matrizes de energia limpa, muita coisa para falar. Quero um dia poder, mesmo que a gente fale por vídeo, né? Você da Câmara lá, poder entrar aqui, tá bom? Falo com a sua assessoria para a gente falar disso. Cris, eu quero me despedir de você então. Vou pedir para deixar a Cris no vídeo, para eu só fazer aqui a minha despedida dela. A Maria Cristina Gontijo, ela que é nossa comentarista, advogada, auditora ambiental de Portos, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. Ela é professora da Universidade de Santa Cecília e também do CENEP, do Centro de Excelência Portuária, hoje é coordenadora, inclusive. Ela é autora de artigos e capítulos de livros nas áreas de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário, colunista e comentarista dos painéis Porto Cidade e Governança Local, aqui do Protagonismo Cidadão. Cris, até a próxima, viu? Até a próxima, meus queridos. Grande abraço. Também na tela, por favor, João Vilela. João Vilela, que é empresário do comércio, advogado também, professor, formado em mecânica e engenharia. Atuou por 8 anos como professor nos cursos técnicos da Escolástica Rosa e Aristóteles Ferreira. Foi candidato a prefeito pelo Partido Novo e também é nosso comentarista aqui nas áreas de governança e porto. João, obrigado. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. E a vereadora, que nos deu a honra de nos visitar aqui em Santos, vereadora de São Paulo. Ela tem um currículo um pouquinho mais extenso aqui, né? A Janaína Lima, ela que é vereadora em São Paulo pelo Partido Novo, é advogada. Ela, como líder comunitária, liderou o movimento Vem Pra Rua, que uniu milhões de pessoas em manifestações contra a corrupção. Arquitetou o primeiro coworking legislativo do mundo, implantando em mais de 400 projetos com participação cidadã. É autora do Marco da Primeira Infância, que propiciou 80 mil vagas em creches, firmou parceria com o Babson College, acho que é isso, né? Para a implantação do ensino e do empreendedorismo nas escolas, além de projetos que preparam as crianças para a 4ª Revolução Industrial, aplicando neurociência e Code School. Ela é a idealizadora do Fórum dos Empreendedores para fortalecer os empreendedores sociais da cidade, atua na diminuição da burocracia para novos negócios, até ter viabilizado a instituição da Câmara Negocial. Em 2019, foi presidente da Comissão de Relações Internacionais, lidera eventos para solucionar o problema dos resíduos sólidos e quer tornar São Paulo uma das principais Smart Cities do mundo, utilizando o Big Data e preparando para a 4ª Revolução Industrial. Tem tudo a ver com o que eu falei, para nós falarmos do crédito de carbono. Janaína Lima, muito obrigado. Até o próximo, viu? Prazer estar aqui, queridos. Até a próxima. Você que nos acompanhou nessa jornada de mais um Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado e se nós formos dignos da sua curtida, da sua inscrição, faça isso, por favor, além de divulgar para todos os seus amigos. É isso aí. Até a próxima semana. Joia.